No vídeo anterior introduzi-vos o conceito de beta e neste vídeo vou-vos mostrar algumas propriedades que o beta tem. A primeira é que o beta do portfólio de mercado é 1. Ora, se a definição de beta é a variação do retorno do ativo face à variação de um ponto percentual no mercado, então é natural que o beta do mercado tenha que ser 1, porque, como é óbvio, quando o mercado varia 1, o mercado varia 1. Isto é óbvio, até pode parecer parvo, mas é importante que não se esqueçam desta propriedade, porque vocês serão confrontados com exercícios em que, se esquecerem desta propriedade, não os irão conseguir resolver, e também vai ser importante para percebermos muito bem o KPM. A segunda propriedade é que o beta de um ativo risk-free é 0. Como já vimos em vídeos anteriores, a covariância entre os retornos de um ativo risk-free com qualquer outro ativo é 0. E, portanto, o seu retorno nunca vai variar independentemente do que acontece ao mercado e, como tal, o seu beta é 0. Não se esqueçam que a fórmula do beta é covariância do retorno do ativo, que neste caso é um risk-free asset, que é este aqui, RI, sobre a variância dos retornos do mercado. Ora, se a covariância entre o risk-free e o mercado é 0, então o beta também vai ser 0. A terceira propriedade é que o beta de um portfólio é igual à média ponderada dos betas de cada ativo no portfólio, em que o ponderador é o peso desse ativo no portfólio. Este resultado é extremamente importante. E porquê? Vamos ver. Um investidor que tenha um portfólio muito diversificado, como já aprendemos, não experiencia risco idiosincrático. Portanto, o seu portfólio só vai ter o chamado risco sistemático, que lá está, é medido pelo beta. Ora, se o risco idiosincrático não lhe interessa, portanto, se o risco não sistemático não lhe interessa, e o único risco que lhe interessa é o beta, quando ele ponderar adicionar um novo investimento à sua carteira, ele vai olhar para o beta desse investimento, desse ativo. Pode ser uma ação, por exemplo. Ele vai olhar para o beta desse ativo e, dado que o beta do portfólio, portanto, o risco sistemático do portfólio, que se for bem diversificado é o único risco presente nesse portfólio, é dado por uma média ponderada dos betas de cada ativo nesse portfólio, o que vai acontecer é que, caso a ação que o investidor pretenda adicionar ao portfólio tenha um beta superior ao atual beta do portfólio desse investidor, vai aumentar o risco do portfólio ao adicionar, porque, como vocês sabem, se adicionarmos, portanto, se adicionarmos um valor a uma média que é superior à média, essa média vai aumentar. E o exemplo mais óbvio e mais comum que se dá é, por exemplo, a média dos nossos cursos. Nós, se tivermos média de 15 e tivermos uma cadeira com 16 ou 17, a nossa média sobe. Se tivermos uma cadeira com 14, a nossa média desce. E aqui passa exatamente a mesma coisa. Se o beta do meu portfólio for 1,7, por exemplo, e eu decidir juntar a ação A, vamos supor, que tem um beta de 2,3, imaginem, o beta do meu portfólio vai aumentar. Se o beta da ação A fosse, por exemplo, 1,2, que é inferior a 1,7, o beta do meu portfólio iria diminuir. E não é por qualquer razão que, quando nós vamos a um terminal financeiro, é-nos disponibilizado o beta de uma ação, enquanto que o seu desvio padrão muitas vezes não o é. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na verdade, o que interessa realmente é o risco sistemático de uma ação, porque para investidores com portfólios diversificados, o risco idiosincrático não vai afetar o risco do portfólio. Se formos, por exemplo, aqui ao Yahoo Finance, por exemplo, pesquisei pela ação Google, como podemos ver aqui, o beta da Google é 1,173 e vocês já sabem interpretar este valor. Quer dizer que, em termos históricos, quando o mercado variou um ponto percentual, em média, a Google variou na mesma direção 1,173 pontos percentuais. E a última propriedade que eu vos vou ensinar hoje é que é raro existirem ativos com betas negativos, mas existem. Por exemplo, há fundos de investimento que vivem muito do short selling, que é uma estratégia de investimento que lucra quando o preço das ações cai e perde dinheiro quando o preço das ações aumenta. E, portanto, esses fundos tendem a ter retornos positivos quando o mercado está em baixo, porque quando o preço das ações cai, lá está, eles têm ganhos. E tendem a ter retornos negativos quando o mercado está em alta, portanto, isso confere-lhes um beta negativo, porque reagem de forma oposta ao mercado, ou seja, reagem de forma oposta aos eventos que despoletam risco sistemático. E pronto, isto era o que eu tinha para vos ensinar em termos de propriedades do beta. No próximo vídeo vou-vos falar da Capital Market Line. Até lá!